Olá, muito boa tarde. Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre a importância do aleitamento materno e da nutrição infantil. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta. Você pode tirar a sua dúvida ao vivo aqui. 0 Operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Participe também pelas nossas redes sociais. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/, Denise Luque. Lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação. Através de todas as nossas redes sociais, você já sabe, marca a hashtag Consulta ao Doutor, porque é fácil de encontrar a sua pergunta, é fácil de encontrar a sua foto. Muitas pessoas registram aí com fotos que estão assistindo ao programa. Pode fazer aquela selfie também, marca aí o Consulta, que a gente fica muito feliz. Aproveite para seguir o Instagram da HIT, @TVHIT. E você já sabe, né? Tá fora de casa, acha que não vai conseguir acompanhar o programa, nada disso. Agora você consegue assistir pela plataforma do YouTube. Vai lá no canal HIT TV, no YouTube você consegue encontrar os vídeos, os programas que já foram ao ar, e não só o Consulta ao Doutor, todos os programas da emissora, e acompanhar tudo ao vivo em tempo real. Então, sem chance de você ficar de fora do nosso assunto de hoje. Eu tenho o maior prazer de receber dois profissionais hoje, uma pauta dupla, que vai ser, já sei, porque já conversei com eles aqui antes do programa começar, muitíssimo esclarecedor. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Moisés Chensinski, médico pediatra, e a Vanessa Abreu, que é nutricionista e consultora em aleitamento materno, vai explicar tudo para nós. A gente sabe que hoje existe um abismo aí das gerações, né? Então, 30 anos atrás, as diretrizes eram outras. E aí hoje são os avós que vão conduzir, vão ajudar essas mães, né, na maternidade, esses primeiros cuidados com o bebê. A questão do aleitamento materno e da introdução alimentar também. Doutor Moisés, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, e vamos fazer um monte de papo a respeito. Vamos inundar a TV de leite materno. Com certeza. Vanessa, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Denise. Estou muito feliz de tê-la aqui. Prazer é todo nosso. Eu abri falando sobre o abismo que a gente tem entre as gerações, né? Então, o que minha mãe fez quando eu nasci, as diretrizes eram outras. Você sabe que quando a gente fala em consulta, por exemplo, eu sempre convido os avós para virem à consulta. Há 30 anos, eu sou formado há mais um pouquinho, 40 anos. Qual que era a recomendação que a gente dava para a avó, que na época era mãe, né? A respeito de alimentação? Suco com 1 mês, fruta com 2, almoço com 3, jantar com 4. Leite de vaca, metade água, metade leite até 1 mês. 2 partes de leite, 1 de água até 6 meses. Leite de vaca integral com farinha e açúcar, bico da mamadeira furado, que era para sair bastante criança gordinha, criança saudável. Passaram 40 anos. Eu acompanhei essa evolução. As mães hoje têm o acesso à internet, às redes sociais. Esta avó, que vai ser o principal foco de apoio, o principal ponto de apoio dessa nova mãe, a informação que ela tem é aquela mesma. E hoje a recomendação é aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo até o 6º mês, complementado com alimentação saudável até 2 anos ou mais, leite de vaca a gente deixa para introduzir depois de 2 anos, açúcar depois de 2 anos, farinha depois de 1 a 2 anos, suco só depois de 1 ano, todo tipo de alimento, inclusive água, depois dos 6 meses. Aí você vem na sua consulta com seu filho, chega em casa e fala para a avó assim: olha, eu passei no pediatra e ele falou que não pode dar suco antes de 1 ano. Nossa. A resposta é: eu criei vocês e ninguém morreu. É isso mesmo. Todo mundo forte, saudável, com saúde. Esses médicos com essas modernidades hoje... É isso mesmo. Por isso que a gente convida os avós para virem à consulta. Porque aí a gente consegue conversar e entender um pouquinho e favorecer tanto a mãe, o pai e o bebê nesse momento, quanto essa avó, que na realidade quer só ajudar.
E é uma rede de apoio importantíssima, tanto para o aleitamento materno como para a introdução alimentar, né? Então, as mães costumam ouvir muito o que as próprias mães, as avós falam. Então, é muito importante que a avó também tenha essa informação recente, atualizada. Isso é excelente, até porque elas vão perguntar, mas escuta, por que mudou? E assim, mudou e ainda está mudando. E vai mudar ainda mais. Teve até uma modificação, se eu não me engano, a questão do mel, agora recentemente também. Do mel é antigo. Antigo, do né? mel não dá antes de um ano de idade. O que mudou agora foi o suco acima de um ano mesmo. E principalmente o reforço de 0 açúcar até 2 anos de idade. 0 açúcar, né? Até os 2 anos. Isso. Sal? Também depois de um ano. De um ano. O 0 açúcar tem a intenção de, quer dizer, açúcar de adição. A fruta pode. Isso. O suco natural depois de um ano pode. As coisas que vêm com açúcar, os alimentos que têm açúcar na sua natural. Composição, a gente evita, tipo os biscoitos, os doces, isso até 2 anos de idade. E olha, eu posso garantir, dá para sobreviver. Com certeza. Dá para sobreviver. Com certeza. E aí, essas modificações nas diretrizes vieram através de muito estudo, de muita pesquisa, né? De muita evidência. A gente não quer criar sobreviventes, né? Ninguém morreu. Não, mas a ideia é que seja cada vez melhor, né? Que a gente possa caminhar aí também com essas evoluções. Os estudos são baseados principalmente na observação de que hoje a gente tem crianças com doenças de adulto. Crianças com problema de colesterol, triglicérides, diabetes, obesidade, hipertensão. Né? Obesidade. A gente tem uma taxa, uma estatística, que foi a última, que de 5 a 9 anos, 1 em cada 3 crianças estão com sobrepeso. E aí, quando você muda a alimentação da criança, a família também consegue mais facilmente entrar nos eixos, né? Não tem jeito que não através do exemplo de educar uma criança sobre a alimentação, né? Só que até quando ela pode escolher, você precisa oferecer só o que ela precisa, não é o que ela quer, né? Exatamente. Como é que faz, Vanessa? As famílias passam por essa situação. Mas o bebê está olhando, é um bebê. Não sabe é o um gosto. nenê. Ele está olhando porque ele olha tudo, é curioso, né? Cores, né? Ele observa. Ele está olhando esse brigadeiro, ele está com vontade. Não pode deixar a criança passar vontade. Ele nem sabe o que é, né? Então, realmente, não precisa. O que a gente precisa é realmente dar o exemplo. Eu tenho um primeiro livro que eu lancei o ano passado, que se chama Lancheira Gostosa e Nutritiva. Que legal! Que é para resgatar esse hábito também dos pais cozinharem com as crianças, prepararem os alimentos, né? E eu escrevi esse livro, eu sou mãe, e o meu primeiro filho, quando entrou na escolinha, eu tive a maior dificuldade para comprar uma lancheira, porque eu queria uma lancheira como eu tinha antigamente, com uma garrafinha, que eu virasse o líquido no copinho para tomar. Não existe. Não tem? Não tem. Só tem lancheira bem pequenininha, para caber uma caixinha de suco, uma latinha de alguma coisa e alguma coisa pronta, um pacotinho de biscoito, um pacotinho de bolo. Então, as crianças hoje não sabem nem do que é feito o alimento. Se você perguntar, às vezes, o que é uma batata, eles lembram da batata frita, mas não sabem o que é uma batata. Não sabe como ela é in natura. Não sabe. Então, eu acho que a gente tem que dar o exemplo e também colocar as crianças para participar, tanto no momento da refeição com a família, como no preparo dos alimentos, né? Percebendo o que a mãe come, né? O que o pai come, o que é feito em família, que a criança cria o hábito de experimentar, de provar. Mas quando é bebezinho, a criança, doutor Moisés, né? Se interessa por cores, tanto que os brinquedinhos de bebê são todos coloridos. Sim. Então, se estiver comendo alguma coisa colorida, uma bala de goma colorida... Mas tranquilo, não está passando vontade. Não. Então, pode até ter curiosidade, né? Então, por exemplo, você está no seu final de semana, no seu churrasco, com cerveja. A criança olha, ela quer tudo. Porque ela vê você comendo, ela quer aquilo que você está fazendo. Ela quer fazer a mesma coisa, fazer parte do ambiente. Então, é sempre importante, sempre tem aquele, mas é só um pouquinho. Não. Você vai dar cerveja? É nada, né? É nada. É 0. Então, aquilo que a criança precisa, ela precisa ter à disposição. Então, por exemplo,
o que eu quero que ela coma? Frutas. Então eu espalho frutas pela casa. Porque inclusive são muito coloridas e chamativas, cada uma tem a sua forma. Olha que maneira legal. E não quero que ela coma bolacha, biscoito recheado. Não compra, não traga, não deixe à mostra. É importante que isso seja parte da vida da família. Vou trazer aqui, doutor Moisés, uma situação que o pessoal pergunta bastante. Mas Denise, olha, se seu pensamento aí, você vai criar seu filho como numa bolha. Porque quando ele for para a escola, veja bem, nem existe ainda criança no meu caso. Quando ele for para a escola, já estamos o quê? Pelo menos 2 anos? 3? Ele vai ver as outras crianças, você sabe se todo mundo vai criar o filho igual a você? Ele vai ver um passo de cada vez, né? Quando tiver o problema, a gente lida com ele, é assim? Na verdade, a questão é prevenção, é não ter o problema. Uma vez eu fiz uma entrevista e me perguntaram assim, olha, nós estamos chegando na época do Natal, o que a criança pode comer entre o Natal e o Ano Novo? O problema não é o que ela come entre o Natal e o Ano Novo. O problema é o que ela come entre o Ano Novo e o Natal. Se entre o Ano Novo e o Natal ela comer super bem, entre o Natal e o Ano Novo ela pode até abusar, mas mesmo isso ela não vai ter uma criança que tenha essa aceitação. É muito comum você ouvir de mães que seguem uma orientação de não dar açúcar. Olha, teve a festinha de aniversário, eu fui em tal lugar, ofereceram um brigadeiro. Ele nem quis experimentar e foi direto para a fruta. Não é uma criança deprimida. Tranquilo, não vai ficar deprimida. Pode comer chocolate mais tarde, fazendo parte de uma refeição, de uma alimentação de um dia? Lógico que pode. A questão é quantidade e variedade de uma alimentação saudável, onde outros elementos de alimentação podem fazer parte. O que não se pode é fazer com que essa criança só a frequência, né? Pode comer, mas não todo dia. Por exemplo, é comum, né? Então o que ele come de sobremesa? Bolo. Não, bolo não é sobremesa. O que ele come de sobremesa? Sempre umas bolachinhas, o suquinho de caixinha. Quer dizer, não existe esta recomendação como base. Me assusta muito, às vezes, você estava comentando da escola, escolas onde a gente escuta o seguinte, olha, como é que é a alimentação na escola? Na sexta-feira é o dia da comida saudável. Oi? Quer dizer que de segunda a quinta pode levar o que quiser e na sexta-feira tem que levar alguma coisa saudável. Não, né? Contrário. Não, primeiro começa do contrário, né? E nós estamos falando da escola, que é a continuação do nosso lar, é o lugar onde a gente espera ter as recomendações adequadas, né? Por isso que escolher a escola também não é uma tarefa fácil, né? Você tem que ter essa confiança, tem que conversar mesmo, os dois ambientes tem que conversar, né? Casa, escola, a gente tem uma época da vida e hoje com o período integral, né? Você passa mais tempo na escola, né? Certeza. Exatamente. Só para complementar em relação à bolha, né? O meu primeiro livro, que foi o da lancheira, eu escrevi também porque meu filho entrou na escola e ele levava ovinho de codorna, grãozinho de bico assado, temperadinho. E aí as crianças, alguma ou outra, né? Que é isso? Eca! E aí a própria criança fala, nossa, mas o que eu tô comendo de errado? Então, o meu primeiro livro foi com esse intuito de que se todas as mães falassem a mesma língua, ou uma linguagem parecida, não existiria essa bolha. Todos teriam uma língua universal de alimentação saudável, né? Então, se a gente começa de pinguinho em pinguinho, cada um melhorando a alimentação das crianças, uma hora tá todo mundo comendo bem. Né? Com certeza. Vamos lá. Aleitamento materno. Hoje a gente tem a recomendação da OMS de aleitamento materno exclusivo até pelo menos o 6º mês ou até o 6º mês? Exclusivo até o 6º mês. Tá. E complementado com alimentação saudável até 2 anos ou mais. Não tem 2 anos, é 2 anos ou mais. Perfeito. E o aleitamento materno hoje fala-se muito da livre demanda. Como é isso? Porque, veja bem, até quando recebi o doutor Moisés aqui, falei para ele, legal, né? Porque o pediatra acaba sendo esse médico da família, porque a mulher, às vezes, muitas vezes, nem volta na consulta que ela tinha de retorno com o obstetra. Ela não volta. O pai já nem ia no médico mesmo, não vai mais. Mas a criança vai. A criança vai. Quantas vezes o pediatra pedir para ela voltar, essa criança estará lá. E você é um médico que olha para essa mãe, olha para esse pai, olha para essa família, para essa dinâmica e dá toda essa
esse apoio, né? A gente começou com a doutora Vanessa falando sobre essa rede de apoio, a importância, nunca falou-se tanto sobre isso, e isso tem muita chance ali de dar certo se o pediatra der essa letra para essa família. Explica um pouquinho, doutora. Primeiro, é importante que se saiba o seguinte: por maior que seja a minha informação, a minha orientação, quem vai definir o que vai ser feito com a criança é a mãe. Perfeito. E cabe a nós informá-la adequadamente para que ela tome uma decisão informada. Tá. Não é para a gente falar, olha, eu te disse, né? Porque eu sei que eu disse. Ela sabe que eu disse. Todo mundo sabe que eu disse. Então, não é essa a questão. A questão é que a mãe esteja preparada à base de uma informação adequada e atualizada para que ela defina o que ela quer fazer da vida dela e da criança. A ideia da livre demanda, olha só, você está dentro do útero, o bebê está lá dentro do útero. Como é que ele respira? O pulmão está encharcado, não é por ali. Respiração é a troca de gás carbônico por oxigênio. Isso é feito através do cordão umbilical. Como? O tempo inteiro. Aí o bebê vai nascer, alguém corta o cordão e fala para ele, olha, você vai respirar de 5 em 5 minutos? Não, ele respira sempre que ele precisar. Dentro do útero, ele recebe o alimento através do sangue, através do cordão umbilical. Aí ele nasce e alguém fala para ele, você vai mamar 10 minutos de 3 em 3 horas? Não, ele vai mamar sempre que ele precisar. É que passa a ideia de que quando a gente fala livre demanda, vira bagunça. Conforme o bebê cresce, ele suga mais forte, o leite sai mais fácil, a produção se adapta à necessidade do bebê e, aos poucos, essa livre demanda se estabelece dentro de uma rotina que quem vai definir é o bebê e a mãe. E livre demanda não é só o bebê a hora que ele quiser. A mãe acordou, está com o seio inchadíssimo, fala, nossa, eu preciso dar de mamar. Vai lá, pega o bebê e dá de mamar. A livre demanda é uma oferta sem regras, sem tempo determinado. E aí quem vai definir isso é a continuidade junto com a informação que essa mãe pode tirar com o pediatra. A mãe vai percebendo essa movimentação da criança? Então, dizem que a gente reconhece o choro, né? Isso acontece na livre demanda? Agora eu sei que com certeza a fralda está suja, ou tem algum outro problema, está desconfortável, está com calor, está com frio. A mãe também ajusta isso, ajusta a produção do leite, ajusta também o bebê com a mãe, né? Com toda certeza, em todas as necessidades. Né? É um aprendizado constante, que é o que a gente fala da amamentação. Todo mundo acha que a amamentação, o bebê vai nascer e é uma coisa natural. Isso. É natural, mas não é fácil. Então, assim, vou colocar e vai mamar. É um aprendizado, a dupla, um ensina o outro. Então, até a questão do choro também. Porque sempre que o bebê chora, não necessariamente é fome. Perfeito. Pode ser inúmeras questões, né? Vou me preparar para dar um recado, mas enquanto eu chego até lá, vou deixar uma pergunta com vocês aqui. Vamos lá. Tem relatos, bom, hoje com a internet é muito fácil ter os relatos do aleitamento materno e para algumas mães realmente foi algo tão natural, a criança já nasceu sabendo. Para outras, tão penoso e exigiu ali um cuidado e uma rede de apoio e muitas terapias, aquelas ferramentas para um mamilo machucado, né? E elas contam sobre sangrar durante a amamentação, ai que dozinha. Explica um pouquinho pra gente, como é que ensina, eu sei que isso vai demandar mais tempo do que eu tenho para oferecer agora, mas depois a gente volta para falar sobre isso. Mas pincelem pra gente, como é que é possível ensinar um bebê, já que na maternidade você já tem esse suporte? Porque ali tá todo mundo preocupado, via de parto, legal, tá? Isso a gente fala em outros programas aqui também. Via de parto, esse primeiro cuidado, se vai fazer a golden hour, aí não necessariamente a criança, não precisa mamar necessariamente, esse contato já dá já faz parte dessa hora de ouro. Como é isso? Quando a mãe se vê ali meio sozinha, porque o bebê fica com a mãe hoje o tempo inteiro a partir do nascimento, né? Peraí, mas meu filho não sabe mamar, tô tendo essa dificuldade. A mãe tem a responsabilidade, ela tem ali o alimento para oferecer e tá difícil. Como é que faz isso? Deveria ter esse suporte na maternidade, mas nem nem sempre a gente tem, né? Eu, por exemplo,
tenho dois filhos. O primeiro filho eu não tive muita informação da maternidade, esse suporte. O segundo achei que já melhorou um pouquinho, mas eu acho que deveria ter essa informação sim já desde a maternidade. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo e tem a sua pergunta através das redes sociais. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre a importância do aleitamento materno e da nutrição infantil. Já sei de antemão que o programa vai ser curto para a gente falar de tanta coisa que está envolvida aqui na nossa pauta. Mas os nossos convidados de hoje, doutor Moisés Chensinski, pediatra, e a doutora Vanessa Abreu, nutricionista e consultora em aleitamento materno, já estão convidados a retornar para a gente conversar mais sobre esse assunto. É um assunto, eu ouso dizer, que é inesgotável, porque cada um tem a sua dúvida, a sua particularidade, algo que no programa, às vezes, uma nuance que a gente não abordou, numa próxima vez a gente vai ter a oportunidade de falar também. Você precisa só tomar cuidado, porque quando você convida, a gente vem. Por favor. Gente já sabe o endereço, a gente já sabe o horário. Isso, mais legal ainda. São dois convidados apaixonados por aleitamento e que falam pouco. Venham, estão super convidados. Vamos lá. Continuando, complementando o que a Vanessa tinha falado, é uma coisa interessante, né? A mulher se prepara 9 meses para uma gestação para um parto que vai durar 2 horas ou um dia. E não se prepara nada para um aleitamento que deve durar 2 anos ou mais. Então, a preparação para o aleitamento deveria começar no pré-natal. Por conta disso não acontecer, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uma consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação. Mas eu sou muito a favor e eu sempre falo aqui que eu acho que é muito importante. Todas as gestantes daqui, assim, que a gente conhece, amigos meus, você me pergunta por que você acha que é tão importante? Eu vou deixar o doutor Moisés contar para você. É nessa hora que a gente dá algumas informações, por exemplo, que nem sempre acontecem. Então, por exemplo, gestante é grupo de risco em termos de algumas doenças. Influenza, gripe, então é fundamental que, aproveitando este momento que nós estamos vivendo, a campanha da vacina de gripe, tomem a vacina de gripe. E uma doença que acontecia na infância há muito tempo atrás, parecia que tinha sumido e voltou, que é a tosse comprida, a coqueluche, a mulher deve tomar entre a 20ª e a 35ª semana de gestação, em todas as gestações que ela tiver, uma dose dessa vacina para proteger o bebê quando for nascer. Se fala a respeito da gestação, da alimentação da gestante, do parto, dos cuidados do alojamento conjunto, se passa essas informações e se esclarecem as dúvidas que esta mãe tenha naquele momento. Normalmente vem a mãe, o pai, a avó pode vir também, são todos convidados. E uma questão interessante, né? Porque, você foi nesse pediatra, foi muito legal, só que ele demora 2 horas para atender. Ou ele é longe da sua casa, ou ele tem uma linha que você não conhece. Se de repente você esperar para a hora do parto, nascer o nenê, cheia de dúvidas, você vai encontrar um profissional, você já pode definir esse profissional antes do parto. Aí depois a maternidade poderia dar esse apoio de uma forma mais adequada, deveria existir uma rotina e que todos falassem a mesma coisa. Uma mãe que está confusa, nasceu seu bebê, ela não está tão segura que ela está com condições de amamentar, e aí vem uma enfermeira e fala alguma coisa, a outra funcionário fala alguma outra coisa, o pediatra às vezes não usa a mesma linguagem, então é importante e fundamental que a maternidade escolhida fale a mesma língua para essa mulher. Legal. Vai para a primeira consulta com o pediatra. Não pode sair da primeira consulta do pediatra sem amamentar e o pediatra ver a mamada. Porque é nessa hora que às vezes a gente faz pequenas correções de posicionamento, explicações de dúvidas. Muitas vezes o pessoal acha que, não, então sabe o que acontece? Vou voltar a trabalhar e a volta ao trabalho é a principal causa de desmame. É não. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. A nossa realidade do Brasil é de 54 dias, porque é mulher que amamenta. Porque se fosse homem,
na primeira mordida. A gente já trazia a vaca que está parada no estacionamento, esperando para tirar o leite, para dar o leite. Só de mulher a gente escuta isso. E às vezes, uma posição inadequada, uma pega inadequada, uma presença de um freio de língua, uma mulher tensa, uma falta de rede de apoio faz com que a pega não seja adequada. A pega não pode ser no mamilo. O que a gente fazia e orientava antigamente? No pré-natal, e falava assim, olha, você vai se preparar para amamentar? Pega a buchinha no banho, raspa, preparar o mamilo. Por quê? Porque assim o mamilo fica mais durinho. A pega não é no mamilo. Nada protege um mamilo de uma gengiva de criança sem dente quando ela morde no lugar errado. Faz fissura, dói, e aí você ouve os relatos nas redes sociais, a gente tem participação nas redes, então a gente tem esse acesso e assim, olha, doeu, eu chorava, cada vez que ia amamentar eu tinha que pôr um pano na boca para morder, isso. Sangrou, quando chegou por volta dos 15 dias, calejou. Calejou é inimaginável, não pode calejar. Amamentar não deve doer. Se dói, pode ter mais sensibilidade, mas se dói, tem que procurar ajuda porque alguma coisa está errada. Ou é a pega, ou é a posição, enfim, alguma coisa precisa ser melhor avaliada. Se doeu, se sangrou, alguma coisa precisa ser feita. Perfeito. Vamos acompanhar? A gente tem agora uma reportagem da querida Jéssica Nunes e a gente fala um pouquinho sobre o banco de leite, porque é uma dúvida que as mulheres dessa fase têm também. Então, elas não sabem se pode doar, se não doa, qual o momento ideal para começar a fazer essa doação e por que doar o leite é tão importante. Vamos acompanhar. O leite materno é essencial para proteger os recém-nascidos. Por isso, foram criados há mais de 30 anos em todo o país os bancos de leite humano, garantindo assim o alimento primordial a bebês cujas mães não podem amamentar. O Brasil possui a maior rede de banco de leite humano do mundo, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mas, infelizmente, os estoques ainda estão em baixa. E uma estimativa aponta que cerca de 200 mililitros de leite materno pode alimentar até 10 recém-nascidos. Hoje, a rede consegue atender apenas 60% dos bebês prematuros e de baixo peso internados em hospitais. Com essa estimativa, quanto maior o número de mães que amamentam adotarem a prática, que é a forma de proteção mais econômica e eficaz para a redução da mortalidade infantil, melhor. Todo leite que é retirado, ele é reposto na mama pelo organismo. Então, quanto mais ela tirar leite, quanto mais o bebê dela mamar, mais ela vai ter leite. Não tendo nenhuma doença infecto-contagiosa, ela sendo saudável, toda mulher que amamenta pode doar o leite. Além disso, todo o leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de chegar um bebê internado. Assim, ele terá mais chances de recuperação e ficará protegido de infecções, diarreias e alergias. Sabendo disso, dessa importância, a Aline, que é mãe da Dandara, de 1 ano e meio, tornou-se uma doadora há pelo menos 8 meses aqui no Hospital Alípio Corrêa. Tive muita dificuldade em amamentar minha filha no começo, quando ela nasceu, né? E como eu tinha leite sobrando, eu achei que eu poderia ajudar outras mães, né? Outros bebezinhos que precisam do leite materno para se nutrir. Doar leite materno é um gesto que salva vidas. Vidas como a da Maitê e da Malu, filhas da Edilane, que nasceram com 26 semanas, prematuras extremas. E elas recebem o leite pasteurizado, que seria o leite de outras mães que doam e pasteurizam e elas recebem. Porque eu ainda estou na fase de produção de leite, que como elas nasceram muito antes do tempo, então eu não tô tendo muito leite suficiente para pasteurizar. Então ainda estou na produção de leite. Quem passou por uma situação parecida foi a Aline. Sua bebê nasceu prematura, com 33 semanas. E como ainda estava na fase de produção de leite, não conseguia amamentar. Então, sua bebê recebeu o alimento através de uma doadora.
Hoje, depois de vários estímulos que aprendeu aqui no banco, ela já consegue dar o seu leite para a filha. A gente queria já estar desde o começo já dando, né? Mas infelizmente, né, devido às intercorrências, né, a gente não deu. Mas só que a gente se sente muito completo, né? Porque o nosso leite, ele tá indo, né? E não só o nosso, né? E também das mãezinhas que são doadoras do banco de leite. E olha só que lindo encontro que registramos. As mães que recebem ou já receberam a doação do leite materno para suas filhas conhecem uma das mães doadoras, a Aline, que vimos há pouco. O que a gente pode falar para você é muito obrigada, né? Porque a gente, por não ter o leite suficiente, não poder tirar o suficiente para pasteurizar para elas, é muito frustrante. Para mim é muito frustrante. E saber que tem uma mãe como você, que é uma super produtora, para mim é muito maravilhoso. Então continue doando, porque elas estão precisando. E eu sei que quando as minhas saírem, vai ter outras meninas também, porque vão precisar, outras bebês. E assim como você, eu pretendo também ser uma ótima doadora. Pretendo também ter uma boa produção de leite, para quando as minhas saírem daqui saudáveis, eu também poder retornar e doar também para outros bebezinhos, como você está fazendo. Parabéns! Muito obrigada, viu? Porque e a gente fica muito sensibilizada, né? Porque o nosso neném tá lá e você tá fazendo esse amorzão pra gente. E é algo que a gente não pode nem agradecer, viu? Aline, é gratificante, né? Eu acho que mais para você até mesmo do que para elas. Com certeza. E assim, para mim não custa nada, porque eu trabalho, eu ordenho leite, eu guardo um pouquinho para minha filha, dou outro pouquinho pro banco aqui. Para mim não custa nada, é um ato de amor para minha filha e para as outras crianças que precisam. Que essa emoção, que esse sentimento de solidariedade se multiplique cada vez mais. E para você que conhece ou está interessado em se tornar uma doadora, procure um banco de leite humano e ou um posto de coleta mais próximo da sua região. No site rblh.fiocruz.br, você encontra os endereços em todo o país. Muito legal, adorei. E a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto da doação do leite, da importância disso. O Fernando ligou para cá, disse que a esposa dele tá amamentando o nenê deles de 2 meses. Só que aí, vou fazer essa pergunta, me prepara para dar um recado. Ele fala sobre a mudança na coloração desse leite materno. E a característica que ele deu aqui foi bem específica, por isso eu preciso contar para vocês. Ele fala que a mudança foi para um verde abacate. A pergunta é, tudo bem? Há essa mudança de coloração? O que ele e a esposa podem fazer? Olha, o leite pode mudar de cor. Mudando de cor, ele pode ser normal. Se a mulher comer laranja, comer cenoura, pode ficar mais alaranjado. Se comer muita verdura, pode ficar um pouco esverdeado. Cor verde abacate, se não tem febre, se não tem dor, se não tem sensibilidade na mama, a princípio não tem grandes problemas. Mas se tiver dúvida, sempre vale a pena consultar ou o pediatra ou ir até o banco de leite que trabalha em porta aberta. Ele não serve só para receber doação de leite ou para irem doar leite. Os funcionários do banco de leite são muito preparados para poder atender essas mães que chegarem com essas dúvidas. Falei que a gente vive esse abismo e também aconteceu isso com a questão do aleitamento materno. Então, a primeira coisa que eu levanto aí para a gente conversar é do aleitamento materno cruzado. Pode alguém que amamenta o seu próprio filho amamentar o filho de outra pessoa? Conta pra gente. Bom, a amamentação cruzada é quando uma mãe amamenta um outro bebê que não é o seu filho.
É uma atitude bonita, porque tem muitas mães que não conseguem amamentar, que têm alguma dificuldade, alguma dúvida. Então, qual é a dica que eu dou? Procure um banco de leite. Se não tem um pediatra para amamentação, uma consultora em aleitamento, procure um banco de leite que atende gratuitamente para tirar as dúvidas. Mas a amamentação cruzada, apesar de ser muito bonito, ela não é indicada desde a década de 80, mais ou menos, quando surgiu o vírus do HIV e a epidemia de AIDS. Então, o vírus do HIV, ele é transmitido através da relação sexual, mas ele também é transmitido através do leite materno. Então, mulheres que têm o vírus do HIV, mesmo que tenham a doença controlada, elas não podem amamentar, não é indicado, né? Então, como existe esse risco de infecção, eu trabalho também na Prefeitura de São Paulo com portadores de HIV e eu já peguei casos de crianças que foram infectadas durante o aleitamento. Então, uma mãe, ela pode ser infectada durante o período de aleitamento. Então, mães também que amamentam, tem uma amamentação prolongada, corre o risco, se não usar preservativo, se tiver relações com outros parceiros, de ser infectada pelo vírus do HIV. Então, amamentar outro bebê, se ela correr o risco de ser infectada, ela pode transmitir para essa criança. Então, essa amamentação cruzada não é indicada. Se você tem leite sobrando, doe para o banco de leite. Não amamente um filho que não é seu, doe para outra criança através do banco de leite, porque o banco ele vai analisar todo o leite, é seguro. Além de tratar e cuidar do leite, ele vai fazer exames na mãe para avaliar se ela tem alguma doença infectocontagiosa, que a matéria mostrou. Isso. Então, doação para o banco de leite. Outra característica da questão da amamentação cruzada é, eventualmente, uma mulher usando medicamentos que podem passar através do leite e que não são recomendados. Então, por exemplo, para ter essa certeza, nós temos algumas fontes de busca. Existe um guia do Ministério da Saúde, que é de 2010, mas existe um site que se chama e-lactancia.org. Lá você tem em espanhol e em inglês. Legal, a gente sempre recomenda em espanhol, porque na hora que você começa a colocar o nome da substância, ele autocompleta. Legal. E ali você tem 4 características. Nenhum risco para amamentação, pouco risco ou baixo risco, um risco elevado e um risco muito elevado. Quando aparece risco elevado ou risco muito elevado, do lado aparecem outras possibilidades de medicamentos que podem ser utilizados no lugar daquele. Legal. E não é só medicamento, cosmético, outros chás fitoterápicos também estão ali explicados. Então, de repente, vale a pena sempre evitar a amamentação cruzada. Lógico, nós estamos falando numa situação de emergência, achou-se um bebê abandonado e acontece naquela situação, naquele momento, lógico que risco por risco se amamenta, não tenha dúvida. Mas o ideal é que isso seja evitado como rotina. E isso é um problema porque nós tínhamos aquela cultura da ama de leite. Isso, exatamente. Então, é uma coisa bonita. O brasileiro é um povo, e isso é uma coisa interessante, né? Nós temos a maior rede de banco de leite humano do mundo e falta leite. O brasileiro é um povo extremamente generoso. Acontece uma catástrofe em algum lugar, a gente doa, todo mundo mobiliza na campanha do agasalho, e leite a gente não tem o hábito de doar. Já vou trazer algumas questões que podem estar por trás dessa não doação de leite materno. Antes, vou atender o telespectador. Rodrigo está na linha, fala conosco de Santo André, aqui em São Paulo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem, Denise? Boa tarde. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Pode fazer sua pergunta, Rodrigo. Quero saber dos doutores quais os sinais de alertas que podem demonstrar que a criança não está nutricionalmente, com uma nutrição adequadamente adequada. Sinais de alerta de que a nutrição da criança não está boa. Não está adequada. Um bebê, não. Uma criança mesmo. Sim. Tá. Obrigada, Rodrigo. Olha, basicamente a recomendação é que se faça uma consulta de rotina com o pediatra mensal no primeiro ano, trimestral no segundo ano e assim por diante. Perfeito. Durante essas evoluções de consulta, o pediatra conversa com os pais, pesa, mede a criança, mede o perímetro do crânio da criança para saber o crescimento cerebral, enfim. Desenvolvimento. Avalia o desenvolvimento, avalia a nutrição. O importante é que o foco não seja só na balança.
tem crianças que ganham menos peso e são assim. Então, por exemplo, para mim, me preocupa muito mais uma criança que ganha 1 quilo, 300 gramas, do que uma que ganha 300. Esse aqui é o ritmo dessa criança. Então, tem os gráficos de avaliação de acompanhamento. Isso é feito sempre durante a avaliação na consulta. Para os pais, fora desse período, uma criança que parece que está mais tristinha, que mudou o seu comportamento. No bebê, por exemplo, a gente sugere não que a criança evacue. Criança que mama no peito pode evacuar a cada mamada, como passar até 7 dias sem evacuar, isso pode ser normal. Mas ela precisa ter pelo menos 5 a 6 fraldas molhadas por dia. Perfeito. E é nisso que a gente presta essa atenção. Olha, ele só está molhando 2, vamos ficar de olho. E aí, a qualquer dúvida, a qualquer problema, entrar em contato com um profissional. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, vou deixar a pergunta aqui para vocês. O que pode estar por trás, né, dessa não doação de leite materno, sabendo que há tanta possibilidade, né, de mães que amamentam, enfim. O que eu recebo sempre de pergunta aqui? Mas, Denise, vê se você me entende. Eu nem sei se eu vou ter leite suficiente para o meu próprio filho. E aí, principalmente com filho, mãe de primeira viagem, né, o primeiro filho, onde, de fato, as dúvidas são muito maiores. Apesar de que cada filho é diferente, dizem, né? Explica um pouquinho pra gente. O que vocês conversam? Como é que vocês falam pra mãe que tá assistindo agora e ela fala, mas eu podia doar então, né? Será que eu posso também? Pode doar sim, e quanto mais a gente estimula, maior é a produção. Então, quanto mais o bebê suga, quanto mais eu vou ordenhar, maior vai ser essa produção. Então, garantir essa produção através da mamada do bebê e ordenhando vai ser suficiente. Você vai verificar que o seu bebê está satisfeito e que tem uma produção suficiente para poder doar e alimentar outras crianças também. Eu acho que o principal medo das mães, né, é de não ter esse leite suficiente, e quanto mais você estimula, mais você produz. E também, às vezes, não conhecer como que o banco de leite funciona. O banco de leite, ele vai até a sua residência, ele faz todos os exames, ele leva todos os potes esterilizados, ele leva tudo, recolhe semanalmente. Então, existe toda uma facilidade para retirar esse leite. Às vezes, a gente acha que vai ser difícil, vai ser complicado, não vou ter como levar, como armazenar, enfim, o banco de leite dá todas as orientações e também faz toda essa facilitação para retirar esse leite ordenhado. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo, eu estou te esperando. Até já! Nós estamos de volta hoje com um assunto que é maravilhoso, aleitamento materno e nutrição infantil, com 2 convidados, Dr. Moisés Chensinski, médico pediatra, e Vanessa Abreu, nutricionista e consultora em amamentação, em aleitamento materno, né? Hoje explicando tudo para nós aqui sobre esse tema que é maravilhoso. Antes de voltar para a nossa entrevista, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar aquela super dica do Shopping do Povo. Boa tarde, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui mais uma vez no Shopping do Povo com aquela dica especial para vocês. Hoje eu vou falar de um livro, pessoal, que eu gosto muito de falar, que são aqueles livros de bolso. É aquele livro pequenininho que você consegue ler rapidamente, mas que vai ter um aprendizado muito grande para a sua vida. O título que eu escolhi hoje é um título do missionário R.R. Soares, chamado Arrependa-se para não cair. Quantas pessoas nesse momento não estão precisando deste verdadeiro arrependimento? Então, neste livro, nós vamos aprender tudo ali com a vida de Pedro, com o missionário sendo usado por Deus para nos abençoar. Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje, continua com você.
Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para o nosso bate-papo. Agora eu vou trazer aqui um assunto que também gera muita ansiedade, tem muita aflição, tem uma angústia, tem a vontade de continuar realizando também na vida pessoal e profissional, que é a volta ao trabalho, né? Tem mulheres que optam por abandonar a carreira, paralisar a carreira ali por um período para a criação dos filhos, outras não podem nem pensar, isso não é uma questão de escolha, e outras sentem muito prazer, sempre sentiram, querem continuar sentindo muito prazer, mas também querem seus filhos muito bem nutridos, né? Nessa volta ao trabalho. Dá para continuar tendo em vista que a nossa licença maternidade hoje no Brasil, ela é de 4 meses, a possibilidade de você estender aí com um mês de férias, ainda é exceção os 6 meses, né, de licença maternidade. Eu queria entender um pouquinho. Tem os 15 dias do aleitamento materno, então, né? Tem uma licença de 15 dias que não é lei, é um acordo sindical. Isso mesmo. Se for fazer, faz os 4 meses, os 15 dias e as férias depois. Depois, isso. Tá? Porque você não perde o direito. Legal. E nas empresas cidadãs, a licença maternidade é de 180 dias e a paternidade de 20 dias. Nossa, enfim, normalmente é 5. É uma festa. Mas a ideia é assim, dá para continuar, inclusive amamentando depois. Legal. O Ministério da Saúde tem uma cartilha que se chama Cartilha para a Mãe Trabalhadora que Amamenta. É do Ministério, com as recomendações de como se preparar para a retirada do leite, armazenamento, que as empresas tenham um local apropriado para essas mães tirarem e armazenarem o seu leite para levar para casa depois, para que seja oferecido para o seu filho quando ela voltou ao trabalho. Mas o importante é a gente começar a falar sobre doação de leite desde o pré-natal. Legal. Na maternidade. E o pediatra falando. Porque assim, imagina que o leite pode ficar 15 dias congelado e 12 horas na geladeira. Aí, 15 dias antes de volta ao trabalho, a mãe ansiosa, o pediatra fala assim, bom, então agora você pode começar a tirar o leite. Ela não sabe tirar o leite direito, sai pouco, ela está nervosa, ela vai começar a ficar preocupada e não dá o leite. Se esta mãe for orientada a sobrou o leite, chamar o banco de leite, como a Vanessa falou, eles vêm em casa, fazem toda a orientação, quando ela tiver que voltar ao trabalho, 15 dias antes, ela já é expert em doação de leite, em tirada de leite. Ao invés de doar para o banco de leite, ela deixa para o filho dela. E aí, isso pode ser utilizado na volta ao trabalho. Nunca se introduz comida antes dos 6 meses, nem nessa situação. Se tiver que complementar, o pediatra vai orientar como, mas nunca com comida. A gente precisa sentar para poder comer. 4 meses, o bebê não senta. Então, tem uma série de indicações para que isso possa ser feito. E dá para amamentar. Olha, aleitamento materno tem algumas características que eu vou só citar hoje, que fica só de curiosidade para você chamar a gente de novo, tá? Já estão convidados. Dá para amamentar gêmeos exclusivo até o 6º mês. Maravilha. Dá para amamentar durante a gestação, não tem riscos. Dá para amamentar depois que o bebê nasceu, o mais velho e o mais novo, isso se chama tandem. Mas eu não vou contar o que é para você convidar a gente de novo. Quem quiser. Adoro esse assunto. Vocês dois já estão mais do que convidados. Já falei, podem vir juntos novamente, podem vir cada um num dia para a gente bater papo de 1h30 com cada um. Como ofertar esse leite? Eu vou me preparar para dar um recadinho. Como que a gente oferta esse leite? Ah, mas Denise, é tão mais fácil, olha, não sou eu que vou estar lá, né? O copinho, será que não dá muito trabalho? Pode mamadeira, pode ter a confusão dos bicos, porque aí vai ser uma grande frustração para essa mãe que fez todo esse trabalho para tirar o leite. Quando ela chega em casa, que é aquele momento gostoso, que ela quer o filho dela no peito, será que ele pode recusar por esse motivo? Expliquem, por favor. Pode recusar porque ocorre essa confusão de bicos. Então, para o nenê sugar o mamilo, é totalmente diferente do bico da mamadeira. Então, a mamadeira, o leite vai fluindo. E no mamilo, ele tem que fazer uma certa... Na auréola, corrigindo, na auréola, não é no mamilo. No peito da mãe, tem que ter toda uma sucção, um trabalho de sucção. Então, se ele recebe a mamadeira, ele já percebe que, opa, tá mais fácil, né? Vou dar uma choradinha aqui, que quando eu choro, vem a mamadeira.
mamadeira. E aí pode causar um desmame precoce, não só com a mamadeira, como também o uso de chupeta e outros bicos. Então, o que a gente orienta é ofertar o leite materno no copinho e tem algumas outras formas mais modernas de oferecer. Então, existem umas colheres dosadoras, copinhos chamados 360 graus, onde o bebê vai ter um trabalho com a língua para poder sugar esse leite de uma forma mais parecida com a extração do leite materno. Vou voltar a conversar com os nossos convidados. Vamos falar um pouquinho do livro? Adorei o título. É o mamífero que fala, né? Conta um pouquinho para nós sobre essa ideia, né? Como é que vocês estão aí com o lançamento do livro por São Paulo? Vocês têm uma jornada aí para acontecer, é isso? Não, em São Paulo nós tivemos já o lançamento, depois a Vanessa já passa as próximas datas, que não é aqui em São Paulo. Sempre que a gente fala de aleitamento materno, a ideia é que se fale para todo mundo. Mas como é que a gente consegue mudar a cultura de um país? Falando para a criança. E retomando um hábito básico, que é o hábito da leitura de família. É a avó contando o livro, contando uma história, tanto que o livro é exatamente isso. É uma avó que, com o seu neto em casa, enquanto a mãe está amamentando a irmãzinha, resolve fazer um bolo e, ao mesmo tempo, ela escolhe um livro para falar, para comentar durante a execução desse bolo. Vocês resgataram a leitura, a culinária, tudo, né? Aliás, é uma receita de um bolo que está no livro, no final do livro, sem açúcar. Super para legal. as crianças até 2 anos poderem comer também. Super legal. E aí a gente começa a contar que nós também somos mamíferos. E através da fala e da história de alguns animais, primeiro lembrando, por exemplo, uma coisa que a gente esquece, né? Baleia é mamífero. Contamos dados a respeito da amamentação. Por exemplo, o elefante mama até 5 anos de idade. E você não vê nenhuma elefanta falando para outra assim, nossa, ele já não está muito grandinho para mamar? Você não escuta, mas isso você escuta dos mamíferos humanos. É verdade. Então, nós resolvemos contar essa história numa linguagem bem simples, bem gostosa, bem infantil, não diria, mas que... De fácil compreensão, né? Sim, aqui os próprios pais ou avós que forem ler esses livros para essas crianças vão aprender também alguns conceitos e ter informações que são bastante. Então, por exemplo, quando eu falei de lactogestação e de tandem, tá lá. O canguru, por exemplo, faz isso. E a gente começou a pesquisar a respeito dos mamíferos e entendemos um pouquinho mais por que o aleitamento materno é natural entre os mamíferos. E aí, as características que a gente fala hoje de contato pele a pele, amamentação em público, aleitamento prolongado, são esterogestação, que é a continuidade da gestação fora do útero, são conceitos que estão passados aí e, para nossa surpresa muito legal, algumas escolas já pegaram, algumas pessoas, algumas mães e algumas professoras levaram para o livro, para a escola e já fizeram atividade com as crianças e a gente escuta o feedback das crianças comentando, olha, então o porquinho está mamando, né? É que nem a gente, né? Isso. É lá que a gente vai mudar esse conceito de tá grande para mamar, né? Exatamente. De trás, né? Lá da criança. É uma historinha, só que tá cheio de mensagens e cheio de informação, realmente. E uma coisa que a Vanessa coloca, né, sempre bem, é que nós temos uma cultura de desmame. Hoje, o que a gente observa? Crianças, meninas que brincam com bonecas, que já vêm com mamadeira, com chupeta. Então, uma cultura de desmame já desde a infância. Então, mesmo. Por que não trabalhar essas crianças? Eu ainda amamento a minha filha, que tem quase 2 anos, e amamentar na rua, às vezes, eu observo uma criança olhar, coisa estranha, né? Mamar no peito, porque estão acostumadas com mamadeira. Então, é começar essa informação
desde a infância. O nosso lançamento, só para completar, foi em São Paulo em abril. Com uma roda de conversa, que eu achei sensacional. Sim, teve contação de histórias do próprio livro, teve roda de música, foi muito bacana. E agora está chegando o lançamento no interior. Então, dia 25 de maio, agora estarei na Livraria Nobel, na cidade de Registro, Vale do Ribeira, que é o início da Semana Mundial do Brincar. Então, existe uma semana para exaltar essa importância da brincadeira no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da criança na sociedade. E aí, para abrir essa semana, vai ter o lançamento lá, junto com uma brinquedoteca. E no dia 29 de junho, teremos o lançamento em Ribeirão Preto, na Livraria Paulos, que fica no centro da cidade. Vou voltar, só dá tempo de eu encerrar. Vou passar a bola aí para vocês, para a gente então falar o site. Vamos falar o site que está à disposição aí. Tem o telefone 0 operadora 11. Mostra lá os doutores para eu poder caminhar até lá. 2125 3570, 0 operadora 11, 2125 3570. Tem também o Instagram. Ó, presta atenção que o Instagram é esse mesmo aqui, ó, @emamíferoque. @emamíferoque. E no Facebook é o nome do livro. É Mamífero que Fala. Tá? Então você... Né? Isso. É o Mamífero que Fala, né? Excelente. Então vai lá, acesse aí o site, acesse o Facebook, as páginas do Instagram e vocês dois estão mais do que convidados. Hoje eu tive o prazer de receber o Dr. Moisés Chensinski, pediatra, a doutora Vanessa Abreu, nutricionista, consultora em aleitamento materno. Em breve vocês verão os dois aqui de volta, porque foi sensacional. Obrigada, viu? Obrigada. Só para terminar pra gente aqui, o tema da semana do Dia Nacional de Leite, da doação de leite humano, e a semana é Doe Leite Materno, Alimente a Vida. Excelente, lindo. Todo ano tem essa mudança, né? Todo ano tem um slogan diferente, o desse ano é esse. Obrigada, viu? Obrigada, Vanessa. Obrigado. Bom fim de tarde para vocês. Muito obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco, sempre ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir das 3h35 da tarde. Mandem sugestões para os nossos entrevistados voltarem aqui. Eles vão adorar receber a sua sugestão e sua pergunta também. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!